A paz do Senhor, queridos seminaristas, irmãos, amigos. É, já estava prometido a vocês, né? Esse vídeo, e eu vou amarrar aí com vocês, tá? A unidade 3 e a unidade 4, tá? Porque a unidade 4 ela já está ligada diretamente ao dia da prova de vocês, que é nessa quarta-feira agora. Que possivelmente vocês vão fazer essa unidade, essa prova, né? Online. O que para vocês é bom, tá? Porque vocês vão poder, enquanto vocês estão online, vocês vão poder consultar parte do material de vocês, tá? Então, em detrimento disso, eu vou passar aqui somente algumas coisas que tenham relação com o objeto de estudo de vocês, tá? Mas, antes disso, eu quero desejar a vocês aí uma boa sorte, que Deus abençoe vocês, tá? Eu não sei como vai ficar Antigo Testamento 2. A princípio, eu farei as aulas online para vocês, sempre voltado mais para os tópicos, tá? Não vai ser aquela aula dinâmica que a gente tem aula presencialmente, tá? Na verdade, a minha proposta para a aula presencial de vocês é justamente colocar aquilo que o professor presencial e o material não colocaram, tá? Então, queridos, vocês possuem alguns privilégios que os cursos presenciais não têm, tá? E isso já foi analisado por mim, pelo pastor Borduan, né? O nível de aprendizado de vocês é muito maior, tá? Eu acho que o resultado também é bem positivo. Por quê? Porque você tem um professor que elabora a aula teórica em vídeo, você tem um material de apoio, que é uma abordagem da aula que vocês têm em função do vídeo, e vocês têm a figura do professor presencial, né? Em que a proposta é trazer justamente coisas que não estão relacionadas, ou questões que não estão relacionadas nesses dois tópicos, nesses dois primeiros tópicos, né? Que é o vídeo, que é o material. Então vocês possuem aí uma qualidade de aprendizado bem relevante, tá? E a ideia é essa, tá? A ideia é que vocês sejam bem formados. Então, tira da cabeça de vocês a ideia de que o professor presencial ele vai pincelar o material para vocês. Não. Pelo menos não é essa a minha ideia, tá? E também a ideia de que o professor presencial só está para transmitir trabalho para vocês. Também essa não é a ideia. Tá? A ideia é puxar o máximo de vocês. Por isso que a gente traz slides, traz material de apoio, traz alguns livros para que vocês observem e assimilem uma melhor qualidade. Tá? A ideia é trazer qualidade no ensino semipresencial. E dá para fazer. Tá? Você precisa ter disciplina, o que não é pouca. Tá? No seminário presencial, aquele modelo antigo que a gente tinha, né? É muito tranquilo, você não precisava ler material, você não precisava às vezes ler uma apostila, não precisava nem ler Bíblia, né? Bastava que você estivesse lá presente, ou pelo menos o corpo presente, né? Para fazer valer o seu dia. E ali você interage um pouquinho, aquela coisa toda, bate papo, né? Faz a chamada, você está presente, não tem falta. Isso é um modelo antigo, né, de ensino. Só para vocês terem uma ideia, a Europa já está avançada nisso há uma década, né? Dos cursos presenciais, somente 80% do curso é voltado já para as aulas em vídeo, para as aulas semipresenciais, e aqueles 20% é para a prática, né? Para a prática discente.
Claro, a gente precisa tirar os cursos da área de saúde e alguns cursos da área de engenharia física, né? Que você precisa do aluno lá para fazer a prática. Então isso está mudando, essas características estão mudando, e vocês também vão mudar com isso, né? Acho que esse é o propósito. É difícil, não é fácil assimilar, tá? Mas é uma questão de costume, né? Vocês vão se acostumar, se adaptar à plataforma. Nem eu, como professor, sei utilizar a plataforma por completo, a coisa está vindo assim um pouco mastigada, né? Mas é melhor para digerir, tá, as informações. Daqui a pouco está todo mundo craque nisso aí, né? E vocês têm aí o pastor Borduan para auxiliar vocês naquilo que vocês necessitarem, tá bom? Então vamos lá, queridos. Então, desde já, desejar boa sorte a vocês na prova, tá? Procure ficar em casa, não saia de casa, as coisas estão bem complicadas, tá? Só para vocês terem uma ideia, já existe um dispositivo assinado pelo presidente Bolsonaro, tá? Uma medida provisória, suspendendo o contrato de trabalho por 120 dias. Então, assim, queridos, eu trabalho na área financeira, sou contador, e eu digo para vocês que a coisa vai pegar um pouquinho, tá? Então vamos ter fé, vamos ter calma. Qualquer ajuste no seminário, o pastor Borduan vai estar falando com vocês diretamente, tá bom? Vamos lá, queridos, vamos então. Atrás de mim tem um som, né? Vocês estão ouvindo aí? São das minhas calopsitas, dos meus periquitos, tá? Então é um som agradável, tá? Não vai atrapalhar em nada vocês, tá bom? Então vamos lá, queridos. Na unidade 3, nós temos aí algumas coisinhas para resumir para vocês, tá? Entendo que vocês precisam estudar os livros, tá? Numa ordem literária e histórica. Ou seja, o autor ele coloca aqui uma divisão canônica, cristã e evangélica, tá? Eu quero desconsiderar esse termo evangélico aqui, tá? Primeiro que a gente vai estudar esses livros numa sequência literária e histórica na divisão canônica cristã, tá? Esqueça essa parte aqui quando ele fala de divisão canônica cristã e evangélica. Tire esse termo evangélico daqui, tá? Isso é anacrônico. Ele quis colocar isso aqui, eu entendo porque ele quis colocar isso aqui, porque é uma forma usual, coloquial, tá? Da gente instruir os nossos alunos a ler da forma que a gente sempre lê os livros, ou seja, nessa sequência que aqui está, tá? Outro ponto importante aqui que você precisa estudar nessa unidade que você precisa entender a questão do nomadismo e o seminomadismo, tá? O que é o nomadismo, o seminomadismo? O conceito dessas duas palavras são importantes e você vai precisar buscar isso, tá? Não vai dar para trabalhar o conceito aqui com vocês, porque é um conceito extenso. Da mesma forma que eu não conseguiria trabalhar com vocês aqui o conceito de história cultural ou de cultura, tá? É muito abrangente, não dá para a gente trabalhar só em uma aula, beleza? Procura observar quais eram as cidades-estados, as cidades-estados, né? Ou estado, na época de Abraão, lá na Mesopotâmia. Abraão sai de Ur. Ur é uma cidade da Mesopotâmia, tá? E não existia só Ur na época de Abraão, tá? Dá uma olhadinha lá no Google, quais eram as cidades-estados na época de Abraão. Ur dos caldeus era uma, Nippur, Nínive, Shuruppak, Lagash, entre outras. Tem um livro da professora Goldel Lake, tá? Mesopotâmia, que fala sobre cada uma dessas cidades, tá? Inclusive Ur, tá? Se você puder comprar esse livro, para quem se interessar, tá? Por esse tipo de história antiga, é interessante. Então Abraão ele não sai do nada, ele sai de uma cidade
Ele sai de uma cidade abrupta, ele sai de uma cidade sem recursos, ele sai de uma cidade que não possui tecnologia. Não. A Mesopotâmia era o centro do mundo naquela época. Tá? Já existia um conjunto de leis, já existiam tecnologias, já existiam a tecnologia do plantio, das megas construções, das megas engenharias. Então não se iluda com isso, que Abraão não sai de nada. Quando a gente vai olhar a história de Abraão e a sua genealogia, a gente percebe que a Bíblia não retrata que Abraão sai de Ur. Ur é uma cidade com muita escassez. Não, tá? Muito pelo contrário, tá bom? Era um sistema que funcionava muito bem. Abraão sai de lá em virtude da idolatria, né? Não se engane, mas a Mesopotâmia, ela possuía alguns milhares de deuses. Então não dá para misturar, né? O povo de Israel, o povo de Deus, né? Com politeísmo. Então tira isso de você, tá bom? Depois de você dar uma olhada nessas cidades-estados, tá? Você vai observar ali a genealogia de Abraão, Isaac e Jacó. Dá uma olhada nesse contexto, na história desses patriarcas. Tá? De Jacó a José, também dá uma passadinha ali como foi essa transição de Jacó a José, principalmente dos 400 anos que o povo ficou dentro do Egito, os 400 e poucos anos que o povo ficou dentro do Egito. Tá? Cuidado com as pegadinhas. Se cair lá, aquilo que eu falei com vocês lá atrás, né? Se cair lá o faraó da época de Moisés, Ramsés II, não, por favor, tá? Não há nenhuma evidência histórica que foi Ramsés II, Ramsés III. Não tem, a gente não tem essa evidência histórica, a gente não tem esse documento algum, a gente sabe que foi um faraó. Sim, o senso comum entende que poderia ser Ramsés II? Sim, o senso comum entende, tá? E é bom a gente colocar, né, às vezes um personagem para tentar tirar aquela percepção de que não existe o personagem. Mas não, a história não conta dessa forma. Não há um documento histórico que evidencie que foi Ramsés II. Tá? Caiu isso numa prova, tira isso de vocês, tá bom? Deixa eu tomar só um golinho de água aqui, só para não perder o ritmo. Água é importante, beba muito líquido, tá? Depois desses 400 anos, você vai estudar um pouquinho do que é politeísmo e monoteísmo nas terras de Israel. Observar as passagens de Josué e suas frequentes batalhas diante das culturas politeístas. Tá? Depois de Moisés, Josué trava aí as suas campanhas militares, e a ordem de Deus é que o povo continue travando suas batalhas, e até aquela questão, né, do extermínio, né, de algumas cidades e até de alguns povos. Tá? Procura se identificar um pouquinho, né, com essa questão politeísta, monoteístas. As principais etapas do desenvolvimento de Israel: as conquistas militares de Josué, os juízes de Israel, a união das tribos, Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Eu coloquei aqui no meu computador, que está aqui na minha direita, tá, alguns tópicos que eu vou passar para vocês. Assim que eu mandar o vídeo, eu já passo esse tópico para vocês. Eu vou complementar esses tópicos e repassar para vocês. Tá? É interessante que vocês estudem, dá uma olhadinha nessas passagens, tá? Lembrando, querido, Antigo Testamento é uma disciplina longa, tá? É uma disciplina que tem um contexto histórico extenso, tá? A gente não sai especialista em Antigo Testamento. Eu acho que ninguém sai especialista em Antigo Testamento ou Novo Testamento, né? Esse é o problema hoje da teologia. É achar que você sai do seminário especialista em Bíblia. Não é assim. E você só vai entender como funciona isso quando você termina seu seminário e você vai precisar se especializar.
tá? Até a teologia tem especializações, tá? Então é uma coisa que eu tento tirar da cabeça do aluno, é que a teologia, o cara vai sair de lá especialista em tudo, de Gênesis a Apocalipse, o cara vai sair especialista em pais da igreja, dos pais da igreja, em cristianismo primitivo, história da igreja, tá? Dificilmente a gente tem isso, tá? No meu caso, que pesquiso apócrifos, eu não vou sair especialista em todos os apócrifos. Eu vou ter uma visão panorâmica, né, do que são os apócrifos, os seus conceitos preliminares, mas eu não vou sair especialista em todos os apócrifos e muito menos vou sair especialista em todos os livros da Bíblia, né? No meu caso também, que pesquiso história antiga, ali é a minha época do Império Romano do segundo século, né? Do primeiro e segundo século antes de Cristo até o primeiro século depois. Eu encurto esse espaço cronológico justamente porque ele já é grande por si, né? Mas eu preciso entender que quanto menor o meu espaço cronológico para estudo, melhor o meu aprendizado e melhor a minha especialização, tá? Você vai especializar no livro de Josué, poxa, bacana. Tu vai especializar em Juízes de Israel, beleza, dá para se especializar, tá? O que não dá para você se especializar em toda a Bíblia. Você vai ter um conhecimento panorâmico, básico, para uma leitura de uma passagem bíblica, ali os seus conceitos preliminares para você desenvolver uma mensagem, mas especialista, grosso modo, você não vai ser. Tá? Então você vai precisar buscar a sua área de atuação, aquilo que eu tenho falado para vocês nas últimas aulas. Procurem agora estudar as disciplinas, observar as disciplinas que vocês estão estudando, para depois vocês procurarem uma especialização dentro dessas disciplinas. Tá? Por isso que você vai me ver em algumas aulas sobre história, em algumas áreas sobre história da igreja, em algumas áreas sobre Pentateuco, né, sobre o Antigo Testamento, porque são disciplinas que eu consigo dialogar com maior facilidade. Tá? Se você me colocar ali em Novo Testamento, pode ser que eu desenvolva alguma coisa por evidências do Jesus histórico, a questão do cristianismo, tá? Então isso é bem legal para você também, tá? Então não fique preocupado com isso agora, passe pelo seminário, procure se identificar com as disciplinas para depois você escolher a sua especialização, tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui um livro. Ele é bem bacaninha, tá? Ele é para a pessoa que quer se interessar um pouquinho, né, na história de Davi, a divisão dos reinos, tá? Esse livro vende na Saraiva, ele está bem exposto assim. Logo que você entra na Saraiva, você logo vê esse livro de cara, que é esse livro aqui, tá? Guia Fácil da Vida de Davi, tá? Tem assuntos aqui bem interessantes e ele divide bem, tá? O autor divide bem a história de Davi, né? Como surgiu, como Davi surge no cenário, a transição dos reinos, o primeiro rei de Israel, Saul, a transição de Saul para Davi. Inclusive tem aqui algumas frases de autores bem conhecidos, tá? Da história bíblica, dos professores aí que estudam história bíblica, tá? E tem passagens bíblicas também, é claro, né? Que dá toda uma contextualização. Então dá para você comprar. Como eu não sou especialista em Davi, eu vou buscar as fontes, né? E as fontes podem ser as mais básicas possíveis, né? Mas que tenha um contexto interessante, tá? Não dá para ler livreto sobre a história de Davi, aquele conto de fada, Davi e Golias, que não rola, pra gente não rola mais isso, né? Tá bom? Dentre outros livros aí, tá? Aí depois que você entrou um pouquinho na história de Saul, Davi e Salomão, você tem ali as conquistas de
das terras de Canaã, aquela coisa toda. Josué, né? Vamos voltar aqui um pouquinho antes, né? Antes de Saul, Davi e Salomão, né? Que é a proibição das alianças de casamento e os ajuntamentos de despojos. Preste muita atenção nisso. Isso era uma ordenança de Deus para o povo. Não se misturar em amplo e restrito sentido, tá? Sem casamento, sem despojos, beleza? Voltamos lá para a questão de Saul, Davi e Salomão. Peguem essas 3 transições, faz um mapinha. Como aconteceu a transição de Saul para Davi, como aconteceu a transição de Davi para Salomão, aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos religiosos do reinado de Saul, a mesma coisa para Davi, a mesma coisa de Salomão, tá? A divisão dos reinos do sul e do norte, como se deu essa divisão, por que se deu essa divisão, tá? Aonde Salomão se perdeu na história, tá? Se perdeu no contexto. Minimizar o máximo de impacto, né, daquele Salomão inteligente, sagaz, astuto, tá? Ele foi sim inteligente, sagaz, astuto, mas não é só isso, né? Ele cometeu equívocos bem graves, principalmente na parte econômica do seu reino, tá? Beleza. Depois seu filho Roboão, tá? A divisão do reino do sul, do reino do norte, Roboão, Jeroboão, dá uma olhadinha nisso aí. Não dá pra gente entrar em tudo porque é muita coisa, beleza? Depois você vai entrar ali no período dos Samuel, tá aqui, tá? Samuel, o último juiz de Israel. É importante observar a transição da era dos juízes para o período da monarquia, povo, política e cultura, não esqueçam disso. Pega aquelas passagens bíblicas, tá? Lá em 1 e 2 Samuel, logo no preâmbulo desses livros, tá? Desses documentos, para você ver como está formada a estrutura ali, tá? Como tudo acontece, tanto na vida de Samuel, tá? Até ali o início do reinado de Saul, beleza? Vamos lá, mais o que eu tenho que... tá. Importante a passagem, dar atenção à passagem de Salomão para Roboão, principalmente nas ações políticas e econômicas de Israel. A divisão dos reinos do sul e do norte, e por que se deu tal divisão, tá? Não dá pra gente entrar aqui e nem tem como. Saul, Davi e Salomão, aquilo que eu falei para vocês, é interessante analisar as estruturas políticas e religiosas de cada rei, bem como os problemas da troca de coroas, tá? Faz um mapinha. Eu estou colocando para vocês aqui alguns pontos que podem